Eu não sei se é estresse porque o Donald Trump começou o processo de transição com o Joe Biden e a casa caiu. Eu não sei se é estresse porque as investigações estão avançando e mais coisas estão sendo reveladas, mas o Alan dos Santos está tendo um péssimo dia. Olha, pensa alguém que está tendo um dia ruim. O Alan dos Santos agora fez ameaças ao presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Barroso. Barroso, que eu aqui critico o Barroso. Uma coisa é você criticar, você falar um monte. Outra coisa é você fazer ameaça ao cara, que é o que Alan dos Santos está fazendo. Fácil fazer ameaça quando ele já fugiu para os Estados Unidos. Por que o Alan dos Santos está fazendo ameaças ao Barroso? Saiu nessa semana a notícia de que o Terça Livre, que é o portal do Alan dos Santos, tem um sócio oculto que é dos Estados Unidos. Ter um sócio oculto não é crime, várias empresas têm. O problema é que esse sócio oculto que é lá nos Estados Unidos, ele tem vários contratos públicos. E o STF, no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos, veja bem, são 2 inquéritos, está investigando esse sócio oculto dele. Para piorar, nas mensagens de celular que o Alan dos Santos trocava com esse sócio oculto, tem coisa errada. E aí, essas coisas estão vazando bem aos pouquinhos. Então, o Alan dos Santos está desesperado, porque aquelas operações de busca e apreensão que foram feitas na casa dele, lembra-se que em maio, junho, julho, não lembro exatamente qual mês, o Alan dos Santos teve 2 visitinhas da Polícia Federal na casa dele. A primeira foi de surpresa, foi logo quando o Bolsonaro estava começando o autoritarismo, aí pegou ele com a boca na botija, porque os agentes da Polícia Federal conseguiram pegar do computador dele tudo que estava no WhatsApp dele antes que ele pudesse deletar. A segunda foi pior ainda, sabe por quê? Porque ele já estava bravo, ele não imaginava que a Polícia Federal ia voltar na casa dele depois de tão pouco tempo, 10 dias, e pá, aí pegaram todas as conversas que ele teve naqueles 10 dias, quer dizer, a coisa ficou feia pra ele. A ideia disso pareceu um monte de prova, eu vou dar mais detalhes aqui, eu vou mostrar o vídeo do Alan dos Santos ameaçando o Barroso, mas antes um segundinho. Se quando esse pessoal tá desesperado, você também dá risada, eu tô rindo aqui de orelha a orelha, se você também dá risada, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao bolsonarismo todos os dias, até quando não tem vídeo no canal, tem oposição ao bolsonarismo, seja no outro canal, tem o segundo canal chamado Thiago dos Reis, tem o canal chamado Plantão Lula, tem o canal tem no Facebook Thiago dos Reis, Plantão Brasil, tem no Twitter, no Instagram, no TikTok, a gente faz oposição todos os dias ao bolsonarismo. Se você quer ajudar nessa oposição, um segundinho de graça, se inscreve no canal. E a gente também faz oposição nas ruas, com carros de som, tudo mais. Vou mostrar aqui o nosso carro de som, que rodou ontem por 4 horas em Porto Alegre. Olha só que legal, o vídeo tem 20 segundos, ó. 5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro. Porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de R$600 e que essa foi uma conquista da oposição. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. Aqui o vídeo contra o Bolsonaro, tem vários vídeos aqui de Porto Alegre, outro, tem vários. Eu vou publicar vários no meu Twitter, porque se eu ficar mostrando aqui vai dar 15 minutos só de vídeo, que eles a cada 10, 15 minutos me mandavam um vídeo de 30 segundos para mostrar que estava sendo feito o trabalho. Quem quiser ajudar com essas ações, a gente também está colocando carro de som em Fortaleza, estou tentando achar em Vitória, estou tentando achar em todas as capitais, quem tiver também em Recife, é muito importante lá em Recife, quem tiver manda os contatos, mas primeiro contacta a empresa, porque a gente tá em loucura aqui trabalhando pro canal para crescer na oposição ao Bolsonaro, então contacta a empresa quem puder e pergunta, você faz contra o Bolsonaro? Veja bem, não é eleitoral contra candidato ao B, é contra o Bolsonaro. Se a empresa aceitar, aí coloca o número aqui nos comentários que a gente contacta a empresa e faz aí na sua cidade. Qualquer cidade que seja, faça, mas principalmente Vitória, Recife. E quem quiser ajudar com isso também, tem embaixo do vídeo o botão Seja Membro. Clique em Seja Membro e você estará ajudando. Ou a gente tem o Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário deixa ali o Pix. A primeira coisa que tem no primeiro comentário tem ali apoie@plantãobrasil.net para quem quiser ajudar, contribuir com o canal. Ou tem o Apoie-se, o PicPay e conta bancária também. No primeiro comentário eu sempre deixo. Mas ó, um segundinho, se inscreve, hein? Agora vamos falar sobre o desespero do Alan dos Santos e antes eu vou mostrar o vídeo dele ameaçando o ministro Barroso. Ó, quem assiste o canal sabe, não, é difícil alguém na esquerda que faça tantas críticas ao Barroso e que fale até tanta coisa, mas eu não faço crítica, eu não faço ameaça. O que o Alan dos Santos faz aqui é ameaça, olha bem. Tira o digital se você tem culhão. Tira a porra do digital e cresce. Dá nome aos bois.
De uma vez por todas, Barroso, vira homem! Tira a porra do digital! E bota só terrorista! Pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa porra! Tá na hora de falar grosso, tá na hora de falar grosso. Olha só, pra você ver o que a gente faz com você. Por quê? O Barroso, depois saíram algumas notícias sobre o Terça Livre, também vazaram algumas coisas do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos. O Barroso estava lá num evento, ele falou sobre milícias digitais. Falaram que são como terroristas digitais e que eles são a maior ameaça à democracia porque eles viram votos das pessoas, eles mudam o voto das pessoas baseados em fake news. E eles destroem reputações de pessoas que não fizeram nada. Por exemplo, qualquer um que se preze a fazer alguma coisa contra o bolsonarismo, um gabinete do ódio vem e vai pra cima dessa pessoa. Se a pessoa tiver alguma relevância pro bolsonarismo. Aí tem vários exemplos. Tem o general Santos Cruz, que se recusou a dar uma boquinha para os sites, para os youtubers e para os blogs bolsonaristas. Aí fritaram o Santos Cruz, o Bebiano, que estava com ele. Aí tem o Felipe Neto, que começou a falar, que começou a ganhar alguma relevância no mundo político, começaram com as fake news contra ele. Aí qualquer um que faça qualquer coisa contra eles e ganhe alguma relevância, alguma nacional, assim, que apareça para todo mundo, eles começam a fritar, se for assim do feitio deles. Se for assim do interesse deles. Aí o Barroso falou isso, citou, não deu nomes e não deu exemplos. Mas aí o Alan Santos falou, tira o digital, é por isso, tipo, não me chame mais de terrorista digital, chame de terrorista e dê nome aos bois pra você ver o que acontece com você. Quer dizer, o que o Alan dos Santos está ameaçando o Barroso? O que vai acontecer com o Barroso se ele der nome aos bois e falar, não, o terrorista digital é o Alan dos Santos? O que vai acontecer com ele? É bom o Alan dos Santos tivesse um pouquinho mais de coragem, deveria falar o que ele quer fazer com o Barroso. A terrorista, essa terrorista mesmo, a Sara Giromini, ela falou o que ela ia fazer com o Alexandre de Moraes. Ela falou, vou descobrir onde você mora, os locais que você frequenta, onde moram as suas empregadas domésticas, vou fazer a sua vida um inferno, você vai se arrepender de ter feito o que fez comigo. E olha que ele tinha só mandado a Polícia Federal na casa dela. Aí depois ela foi presa. O correto seria que tivesse presa até agora. Mas calma que a hora dela vai chegar. E vai chegar assim implacavelmente dela, do Alan dos Santos. Ainda mais que, lembre-se, o Alan dos Santos foi até compartilhado pelo Donald Trump. O Alan dos Santos, ele faz parte do gabinete do ódio. E o pessoal do Joe Biden já sabe que o gabinete do ódio está ajudando o Donald Trump com fake news antes da eleição e com fake news depois da eleição sobre a tal da fraude, que o Trump já perdeu, já até começou a transição. Mas o pessoal do Joe Biden já sabe, então já se o Alan dos Santos for deportado, a casa cai para ele, né? Imagina a polícia do Brasil pede a prisão do Alan dos Santos e aí pede a extradição. Extradita ele, manda aqui pro Brasil para cumprir pena aqui no Brasil, na Papuda ou onde quer que seja. A casa vai cair. Por isso que tá o estresse dele. Ele sabe que a casa tá caindo, ele sabe que se a justiça brasileira pedir a extradição dele, o governo Biden vai mandar ele de volta pro Brasil, ele sabe que ele não tem pra onde ir. Já o Alan dos Santos vai pra Polônia, ou pra Hungria, ou até em Israel a coisa tá feia lá pra extrema-direita, então já ele vai pra Polônia ou pra Hungria, que também estão sendo massacrados pelo resto da União Europeia, também os governos de lá estão se enfraquecendo cada vez mais, então a coisa vai ficar feia pra todos eles. Aí, o Alan dos Santos faz essas ameaças, porque as denúncias que saíram antes eram as seguintes denúncias. Ele tem um sócio oculto do Terça Livre, esse sócio oculto tem contratos com o governo e, pelo que parece, porque os vazamentos do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos são pequenos, quase nada vazou do inquérito das fake news, nada mesmo, assim, um dos inquéritos mais sigilosos que eu já vi, dos inquéritos que tá todo mundo querendo saber alguma coisa, não vaza nada pra mídia. Mas esses vazamentos dão a entender que esse sócio oculto do Terça Livre, ele tem contratos públicos com o governo, e ele já tem contratos desde antes do Bolsonaro ser presidente, mas que esses contratos, a exemplo dos contratos da esposa do Wassef, aumentaram muito a partir de 2019. E que aí, peraí, o cara é sócio oculto de um blog bolsonarista que faz parte do gabinete do ódio, que já foi até condenado por fake news, o Alan dos Santos. Ele começa a receber um monte de dinheiro do governo. Aí você tem o que o Alan dos Santos está ganhando em troca. Para piorar, também foi noticiado que funcionários de alta patente de algumas estatais e órgãos públicos, como por exemplo do BNDES,
doaram quantias enormes de dinheiro para o Terça Livre, mais de 50 mil reais outro mais de 70 mil reais, quantias enormes de dinheiro. Aí fica aquela, peraí, por que o funcionário do BNDES de alta patente, que foi promovido no governo Bolsonaro, está doando boa parte do seu salário pro Terça Livre? É rachadinha? Porque imagina, você ganha 30 mil por mês, aí você doa 50 mil, mais de um salário seu pro Terça Livre, tá bem estranho, tá muito estranho. E aí, o próprio Alexandre de Moraes, aí isso foi uma coisa que não foi vazamento, ele quem falou, ele falou, olha, a parte dos crimes financeiros do inquérito das fake news foi surpreendente, foi muito maior do que o esperado. Eu já repeti isso aqui várias vezes, é bom que as pessoas coloquem na cabeça, foi muito maior do que o esperado. E agora o inquérito das fake news entrou na parte dos hackers, a gente nem sabia que tinha isso. Tem hackers bolsonaristas que estão atuando, e não só nessa eleição. Há anos estão atuando hackers bolsonaristas. Eles estão investigando agora esses hackers. Nessa eleição eles atuaram para quê? Para tentar tirar o site do TSE do ar, para tentar desestabilizar o sistema do site do TSE, que eu já falei, não tem nada a ver com a urna eletrônica, não tem nada a ver com o voto. Para quê? Para descredibilizar a eleição e aí então começarem a soltar as fake news. E aí, tudo isso em parceria com o Gabinete do Ódio, começarem a soltar as fake news dizendo, teve fraude na urna, fraude. E é isso exatamente que aconteceu. Tentaram desestabilizar o site, só que não conseguiram. O site não ficou fora do ar por muito tempo, ou talvez nem tenha ficado, ficou só instável, mas fica instável em toda eleição. Eu lembro, em 2014 ficou, 2010 ficou, eu lembro, eu acompanho a apuração sempre, lento pra caramba, porque tem milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo. Tá, aí o que acontece? Eles começaram fake news, fraude, fizeram até manifestação que fracassou em São Paulo e no Rio de Janeiro, falando que teve fraude na eleição, fizeram uma carreata em Belo Horizonte, deu 50 carros, mas aí eles colocam sempre o vídeo assim de pertinho e os carros estão passando por uma rua movimentada, aí eles dão a entender que os carros que estão na rua, presos no trânsito que eles estão causando, também estão. Aí esses 50 carros parece que são 70, como se 70 carros numa cidade com milhões de habitantes fosse, nossa, que apoio! Não, 70 carros, não, mas não era nem 70, era metade ali estava preso no trânsito quase. Então eles tentam falar que tem um apoio, que o povo está contra a fraude nas eleições. O deputado lá, André Silveira, André Siqueira, nem sei o sobrenome dessa coisa aí, desse deputado, mas eu vejo todos os tweets dele, vídeos dele, ele falou que reuniu lá mais de 100 pessoas em Bangu contra a fraude na eleição para vereador e tal, que eles vão agora entrar com processo, representação. Aí o Alan dos Santos vai lá nos Estados Unidos, num canal fake lá da extrema-direita, dá uma entrevista para um jornal fake, sabe aquele pessoal que tem atrás, aqui eu tenho uma televisão atrás e uma almofada, isso é real, eu posso mexer a almofada, mas tem um pessoal que atrás eles deixam um fundo verde, e aí eles colocam, tipo o Carlos Bolsonaro, ele colocou uma biblioteca que ele comprou a imagem de um banco de imagens para parecer que ele lê livro. Carlos Bolsonaro não deve nunca ter lido um livro na vida, acho que até o do Olavo de Carvalho devem ter contado para ele parte do livro para ele falar que leu. Mas aí o pessoal lá nos Estados Unidos põe atrás como se fosse uma redação de jornal com várias TVs e tal. Mas não, é o cara lá na casa dele com uma tela verde atrás. O Alan dos Santos foi dar a entrevista falando que a empresa que faz as urnas dos Estados Unidos tem uma ligação com quem faz as urnas do Brasil, que tem ligação com o Hugo Chávez. Aí ele começa a fazer um emaranhado de coisa, falar umas coisas. Eu assisti umas 3 vezes. Não faz sentido nada do que ele faz. Ele liga um ponto com outro, mas os pontos não se ligam. É você pegar 4 ou 5 coisas que não tem nada a ver uma com a outra e ligar como se isso fosse alguma coisa. Aí no fim o entrevistador ainda fala, e o Jorge Soros? Jorge Soros é um dos maiores investidores do mundo, bilionário. Eu não gosto do Jorge Soros, ninguém que seja de esquerda gosta do Jorge Soros, mas se tem alguém que odeia ele, é a extrema-direita. Odeia mesmo, e chama até de comunista. O cara, bilionário, investidor, comunista. Tá, aí ele fala, o Jorge Soros também tem ligação. Ele liga com... não faz sentido. Aí imagina o pessoal lá do Joe Biden assistindo isso. Imagina. Aí você imagina o pessoal aqui do TSE assistindo isso. Quer dizer, você tá lá nos Estados Unidos falando que a nossa eleição é fraude e que essa fraude tem ligação com a fraude nas eleições da Venezuela, da Bolívia. A da Bolívia foi provada que não teve fraude. Veja bem, foi provado que não teve fraude. E lá é cédula de papel, não sei... Na Bolívia teve, e na Venezuela é cédula de papel. Aí teve fraude lá na cédula de papel na Bolívia e na Venezuela, que é ligada com a dos Estados Unidos, uma coisa nada a ver. Então é por isso que ele está desesperado, porque ele sabe que ficou clara a ligação dele com Donald Trump. Ele realmente achou isso, eu tenho certeza, do fundo do coração dele. Será que ele tem coração, essa porcaria
porcaria desse cara, ele achava que o Donald Trump ia se manter no poder e que ia ficar tudo bem pra ele, só que não ficou, não ficou. E o fato dele fugir para os Estados Unidos diz muito, porque se você não deve, você não teme. Ele fugiu para os Estados Unidos quando a Polícia Federal foi na casa dele a segunda vez e pegou conversas dele. Tem inclusive conversa dele dizendo lá para um coronel que trabalha com o Bolsonaro, que é assistente de ordens do Bolsonaro, quer dizer, imagina o Bolsonaro é presidente, ele quer fazer alguma coisa, ele pede pro assistente dele, dá a ordem, o cara vai lá e faz pra ele. Que ele, o presidente, não tem que ficar fazendo, o presidente da república tem mais o que fazer. Não que o Bolsonaro tenha. O Bolsonaro, ele gosta de comer pastel e tomar caldo de cana, não deveria ser presidente. E esse coronel que tem ligação direta com o presidente, o Alan dos Santos, tem mensagem dele lá no WhatsApp dizendo, inclusive áudio dele dizendo que a gente tem que dar um golpe, tem que fechar o STF e tudo mais. Aí o Alan vai e fala, não, isso é mentira, mas tava no seu WhatsApp. A Polícia Federal foi lá e pegou. Aí ele fugiu. Claro que ele fugiu. O STF tem todas as provas. E sabe o que está desesperando esse pessoal? Que o Barroso fala isso justo em período eleitoral e que no ano que vem acaba o inquérito das fake news. A gente não sabe exatamente quando, mas vai acabar. E esse inquérito vai ser compartilhado com o TSE para turbinar a ação de cassação da chapa do Bolsonaro. E passando o ano que vem, eu falei, tô falando isso desde o ano passado, passando o ano que vem, passando 1º de janeiro, se caçarem a chapa Bolsonaro-Mourão, eleições indiretas. Aí o Rodrigo Maia tá assim, salivando por eleições indiretas, que o Rodrigo Maia pode até pensar, talvez eu não consiga ser presidente da Câmara, porque vai ser difícil de eu me reeleger, mas quem sabe presidente da República, quem vai votar é o Congresso. Olha só o que está acontecendo com o Bolsonaro, e o Bolsonaro caindo e assumindo qualquer um, a não ser que assuma uma esquerda sem estratégia, mas eu vou ficar azucrinando a esquerda para ter estratégia. Mas se assumir qualquer um do centrão antibolsonarista, a casa cai completamente pro gabinete do ódio. Eles vão para cima com tudo, vão assim, acaba para que nunca mais aconteça isso. Então vamos esperar os próximos passos, mas é bom ver o desespero deles, não é? Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima dessa corja. Falou!